Professor Dilvo, muito obrigado pela sua presença. Professor Dilvo, além de pró-reitor, foi presidente também deste fórum, do Fórum de Pró-Reitores de Graduação, e que muito nos honra com a sua presença e com a sua participação no dia de amanhã. Muito obrigado, professor. Uma salva de palmas para o professor Dilvo. Dando sequência, tenho a alegria de convidar a vice-presidente do Fórum de Graduação, pró-reitora de Ensino e Extensão da Unigran, do Centro Universitário da Grande Dourados, Mato Grosso do Sul, a minha amiga professora Maria Alice de Melo Fernandes. Bom dia a todos e todas. Quase boa tarde, não é? Nós vamos dar início, sem muitas apresentações, em função do tempo, da sessão maravilhosa, com certeza, felicidade no ambiente acadêmico, saúde mental. O momento que nós vivemos com os nossos acadêmicos são momentos turbulentos, momentos em que o nosso aluno se mostra diferenciado, e é preciso, então, que nós façamos uma reflexão bastante significativa para que possamos fazer com que esse acadêmico sinta a instituição de ensino superior como um espaço que é seu, em que ele é o protagonista, e que nós possamos auxiliá-lo na busca desse bem-estar, dessa saúde mental, dessa felicidade. Para compor essa mesa, nós vamos chamar o professor Vander Kleiber Pereira da Silva, da UNB, que é professor titular da UNB e que tem nos contribuído bastante com esse tema em diversos encontros. Seja bem-vindo. Ele é professor do curso de Engenharia de Software, atua governança de TI, transformação digital, gamificação, e é professor da disciplina de felicidade na UNB. Seja bem-vindo, professor. Para compor também essa mesa, chamamos a professora Eliane Maria Monteiro da Fonte, da Universidade Federal de Pernambuco.
professora do programa de pós-graduação em Sociologia, pesquisadora da NUCEM, Núcleo de Cidadania, e fez o seu doutorado em Londres e pós-doutorado na Alemanha. Professora, seja bem-vinda e obrigada por estar aqui, né? Faltou o meu abraço, né? E, para finalizar a composição da mesa, nós chamamos a professora Lídia, da UDESC, professora doutora do curso de Medicina Veterinária e Master Coach, com a pós-graduação em Psicologia positiva pela Universidade da Pensilvânia e coordenadora da Pluriversidade, a Universidade que Transcende. Como vocês podem ver, estamos rodeados de pessoas que estão realmente trabalhando essa questão da felicidade, a questão da saúde mental, e teremos, então, inicialmente, a fala do professor Vander, da UNB. Professor. Muito obrigado. Bom dia a todos, quase boa tarde, né? Primeiro, queria agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É uma honra estar falando. Tentarei ser breve, porque eu sou muito prolixo, né? O tempo... 20 minutos? Tudo bem. Bom, então, tentarei ser breve, falar o que eu tenho para falar para vocês em 20 minutos. Eu sou o professor Vander, vou estar falando um pouco da minha experiência com a disciplina na UNB, né, que eu tenho aprendido com ela, e trazer algumas reflexões para a gente, tá? Pode passar. Eu tenho um passador. Isso. Então, vou falar um pouco sobre a disciplina de felicidade da UNB. Isso aqui é uma foto da primeira turma. Como vocês podem perceber, é uma turma grande, né? A primeira turma tinha 240 alunos. E já estou na terceira oferta da disciplina e a demanda continua sendo muito grande. Aí vocês vão ver que tem alunos curiosos, interessados, né? Toda aula minha tem sempre alguém a mais lá frequentando, que me pedem para ir assistir uma aula ou outra. Então a disciplina continua com uma demanda muito alta, né? Todo semestre a gente tem uma fila de espera. Então isso mostra a importância desse tema na vida acadêmica, né? Bom, vou falar rapidamente, pode passar. Como é que a disciplina se estrutura, né? Basicamente o eixo da disciplina é aquele ali. A gente começa apostando no autoconhecimento, porque a gente parte do suposto de que a felicidade ela é subjetiva, né? Então, se ela é subjetiva, as pessoas têm que aprender o que é felicidade para elas, né? E a gente trabalha isso muito a partir de reflexões e de oficinas e vivências ligadas ao autoconhecimento, tarefinhas que eles fazem em casa, né? Realizam no seu dia a dia, pequenas modificações nas suas rotinas que são implementadas a partir daquilo que a gente discute dentro da disciplina. Então, o autoconhecimento é a chave para a gente começar essa trajetória aí, essa jornada da felicidade. E aí uma coisa que tem sido muito enfatizada é a nossa incapacidade de utilizarmos cada vez mais, de modo eficiente, a nossa capacidade reflexiva, né? Os alunos se ressentem muito dessa condição de refletirem, eles têm muita dificuldade, né, de refletirem sobre si mesmos e buscarem esse autoconhecimento, né? Na verdade, a visão que a gente traz de autoconhecimento tem muito a ver com uma visão de autoconhecimento, mas dentro das relações, né? Não é aquele autoconhecimento que você mergulha dentro de si mesmo e tal. Sim, você aprende um pouco sobre si mesmo, você aprende muito sobre si mesmo nas relações sociais. 2, informações fundamentadas. A gente traz um conjunto de pesquisas que falam sobre felicidade no ambiente acadêmico, felicidade na vida, o que realmente influencia a felicidade das pessoas, né? A gente procura fundamentar e trazer
informações que tenham algum caráter científico, acadêmico, né? Para não cair nessa coisa muito descolada da realidade, o que é comum nessa literatura sobre felicidade, né? Depois a gente parte para um momento de vivências mútuas, né? Onde os alunos aprendem a conviver, a respeitar, a se aceitar, né? Principalmente a ter uma relação de prazer com o ambiente acadêmico, né? E aprender a lidar com as situações que causam esse desprazer ou esse desconforto que a vida acadêmica naturalmente traz para eles. E nós também trabalhamos, já falando um pouco desse quarto momento, né? O exercício da autonomia, né? O que a gente poderia chamar de protagonismo, né? Mas eu evito muito essa palavra protagonismo porque ela ganha um caráter de muita responsabilidade quando a gente coloca dessa maneira para os nossos alunos, principalmente esses alunos que estão chegando para a gente agora, né? De alguma maneira eles acreditaram que eles precisariam fazer algo grande na vida para poder ter sentido na vida, né? E isso me remete a uma fala do Steve Jobs quando ele fez uma palestra na formatura de uma turma, numa universidade americana, em que ele enfatiza muito isso, que o jovem precisava fazer algo grande, né? E acho que isso acabou ficando como uma marca para esses jovens, de que eles precisam fazer algo grande. Esse algo grande nunca se alcança, né? E aparentemente a vida deles, o fato de estarem estudando, estarem trabalhando, estarem produzindo alguma coisa não é algo grande. Então eu tenho muito cuidado com essa palavra protagonismo. Então eu falo muito ali deles terem o exercício dessa autonomia, né? E finalmente, quando a disciplina se encerra, a gente trabalha a questão do produto da felicidade. O que eles vão deixar, enquanto alunos da disciplina de felicidade, como herança, né, como legado para o campus, lá onde eu trabalho, que é na UNB Gama, que é um campus de engenharia. Então, qual é o legado deles? Aí, no final do semestre, a gente faz uma festa, né, de felicidade, festa tem tudo a ver, e eles, nesse dia, realizam seus trabalhos finais da disciplina, que basicamente é alguma atividade que traga mais felicidade para o campus. Para fazer isso, eles precisam interagir com as pessoas, conhecer os estudantes, conhecer as demandas do campus, e aí qualquer coisa que eles trouxerem que produzir mais felicidade no campo, que aumentar o índice de felicidade do campo, então esse é o trabalho final da disciplina. E se eles fizerem isso, estão aprovados com nota máxima, né? Pode passar. Bom, vou começar então um pouco das nossas reflexões. Primeiro, nós nascemos para ser felizes? Qual o sentido de estarmos aqui, nesse planeta, nessa caminhada, né? E tudo que a gente lê, ouve, discute, nos leva a pensar que nós nascemos para ser felizes, né? Nós temos uma bússola, um norte, algo que nos orienta à felicidade desde pequeno. Porém, de alguma maneira, a gente vai perdendo isso ao longo da nossa existência. Não só o norte, né? Aquilo que está fora da gente, o rumo que a gente tem que tomar, mas também o que está dentro de nós. Esse desejo de ser feliz, para muitas pessoas vai se perdendo, a ponto de algumas delas desistirem de viver. Pode passar. E com isso, nós constatamos que o mundo está menos feliz e mais doente. Por que a gente fala isso? Não é um achismo, não é uma opinião, né? Existem várias pesquisas, eu trouxe algumas delas aqui, pode passar. Por exemplo, a pesquisa do Instituto Gallup de autorrelato sobre satisfação com a vida. Esse aqui, eles têm um painel, que eles já fazem isso desde 2004, e a partir de 2010, mais ou menos, eles ampliaram o número de países, então eles pesquisam em 140 e tantos países, esse autorrelato de satisfação com a vida. E essa é uma foto, não sei se está com uma definição muito boa, do quadro de felicidade no mundo em 2011. Eu vou pedir para passar para o próximo slide. E esse é o... Não, volta. E esse é o quadro em 2018. Então, segundo a escala de cores ali, ó, quanto mais perto do vermelho, mais próximo de zero, ou seja, as pessoas estão menos satisfeitas com a vida, e quanto mais próximo lá do azul escuro, mais satisfeitos, né?
Faz um jogo de ir e voltar para mim, volta para o slide anterior. Não, próximo. Aí e volta. Não. Desculpem. São essas duas figuras, né? O slide anterior, esse aqui é esse é o dado de 2005 e o dado agora de 2018. Aí, ó. Vocês veem que as cores ficaram mais claras, mais quentes, digamos assim. O que é que isso significa? Significa que o mundo está, as pessoas do mundo estão menos felizes, menos satisfeitas com a própria vida. Outro dado ainda do Instituto Gallup, aí agora pode passar, muito obrigado, é a escala de afeto positivo, né, ou a escada de afeto positivo. Eles medem o afeto positivo das pessoas perguntando o seguinte, mais ou menos o seguinte, a metodologia deles. Eles perguntam quais suas experiências relacionadas aos afetos você teve na última semana ou nos 3 últimos dias. E aí a pessoa relata para ele o que é que ela fez, se ela sorriu mais, se ela ficou mais satisfeita, teve prazer e tal, ou se ela ficou mal-humorada, gritou com alguém, né, ficou insatisfeita, irritada. E aí eles geram essa linha indentada, mostrando aí como é que evolui o afeto das pessoas. Com relação ao afeto positivo, você vê que há uma queda no afeto positivo, né? Ali que é a figura do lado de cá. Essas duas linhas, a laranja e a azul, elas se referem ao seguinte: a linha laranja, ela é a média ponderada, ou seja, eles criaram um viés e excluíram da linha laranja os países mais populosos para que isso não contaminasse toda a amostra, né? Para tentar balancear entre países com menos pessoas e países com mais pessoas. Só isso. Mas nas duas linhas você percebe um declínio do afeto positivo. E na outra figura lá do outro lado, você observa um crescimento, né, uma curva assintótica de crescimento do afeto negativo. Né? Então isso, mais uma vez, significa que as pessoas estão menos felizes no mundo. Né? Se você perguntar para as pessoas o que aconteceu nos 3 últimos dias, quais emoções você passou, o relato predominante delas vai ser irritação, raiva, frustração, né? Insatisfação com a vida. Pode passar. Esse mapa aqui é o mapa da OMS, da Organização Mundial de Saúde, mostrando o seguinte: é o mapa de suicídio no mundo. Né? Nós temos cerca de 800 mil pessoas por ano que tiram a própria vida no mundo. E quanto mais escura ali a área, mais quente, né? Por exemplo, laranja, bem escuro ali, você tem maiores índices de suicídio no mundo. Né? No caso do Brasil, nós temos ali uma posição intermediária. Né? Hoje, o Brasil deve ter em torno de 9, alguma coisa caso de suicídio a cada 100 mil habitantes. Né? O que é uma coisa preocupante, porque esse índice ele vem crescendo ano a ano. Né? Obviamente, nós temos situações piores no mundo. Né? Por exemplo, o caso dos países ali ligados à antiga União Soviética é uma tragédia. A Rússia, por exemplo, tem 48 casos a cada 100 mil habitantes. É quase uma tragédia humana. Né? Ok, pode passar. Agora, o que a educação tem a ver com todo esse contexto no mundo? Né? Que é o nosso negócio aqui, educação. Né? Então, vamos lá. Eu vou trazer mais reflexões do que certezas para a gente aqui. Pode passar. Primeiro, a educação eleva os níveis de felicidade das pessoas? É possível elevar o nível de felicidade das pessoas pela educação? Sim ou não? Sim. Eu tenho que acreditar nisso, senão eu tenho que cair fora da educação. Se você não acredita nisso, que a educação pode elevar o nível de felicidade das pessoas, você está no ramo errado, não é? Agora, o problema é que as pesquisas indicam algumas coisas que merecem ser ditas. Por exemplo, existem várias pesquisas no mundo mostrando que os nossos alunos estão adoecendo mais do que a média da população. Eu não vou poluir a nossa tela ali com pesquisas, mas se alguém quiser conversar comigo depois, eu apresento. Existe uma pesquisa clássica nos Estados Unidos que eles fizeram o seguinte: vamos analisar os casos de suicídio de pessoas que estão na faculdade e de pessoas que não estão na faculdade. O que é que eles descobriram? Eles descobriram que as pessoas que estão na faculdade estão se matando mais do que aquelas que não estão na faculdade.
Então é uma variável, pode não ser a única, né? Obviamente, não dá para se isolar no contexto social variáveis a ponto de criar uma relação aí de causa e efeito direta, né? Mas o que é que se sabe é que pessoas na faculdade têm um índice maior de suicídio do que pessoas que não estão na faculdade. Ok? Tá, mas é uma questão de método. Qual é a falha da educação, então? Por que nós nascemos para ser felizes? Por que a gente acredita que a educação faz as pessoas mais felizes? Deveria fazê-lo, mas na prática isso não está acontecendo. Ou na prática tem alguma coisa que não está funcionando bem, que está anômala. Será que é o método que a gente usa? Olha, é possível que seja o método. E a gente tem buscado muito encontrar o método que seja capaz de salvar a educação. O mundo gasta muita energia, o mundo gasta muito dinheiro tentando encontrar uma forma de educar pessoas para a felicidade. Porém, eu trabalho com gamificação também, né, como foi dito aqui. Gamificação é uma maneira de tornar mais eficiente, mais lúdico, por exemplo, processos que são enfadonhos, tediosos, como é o caso de algumas matérias, né? E agora eu vejo que está na moda aí os métodos ligados à educação, os métodos ativos, como é? Metodologias ativas, né? Eu tenho colegas que são expoentes nisso, trabalham com isso, né? Mas o que me chama a atenção é que os parâmetros para a eficiência da metodologia ativa, eles são ainda o da educação tradicional. É nota, é aprovação, é se o cara conseguiu melhorar o índice dele e tal. Me parece estranho isso. Porque ele está usando uma régua que funcionava para lá, para avaliar coisas que deveriam ser novas e que deveriam trazer novidades para a sala de aula. O problema aqui é que a gente aposta tudo no método. E o método é caminho, é como? Né? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço? E a gente nunca está pensando no que, o que eu faço? Eu como professor, o que eu faço? Então acho que a gente precisa ir mudando paulatinamente o eixo das coisas, sem abandonar, obviamente, a questão metodológica, ela é muito importante, mas a gente tem indício de que a educação hoje necessita de um outro professor que tenha métodos, qualquer que seja deles, mas que seja alguém mais humano, que carregue consigo a felicidade. Vou já falar disso para vocês. A tecnologia é a solução? Olha, eu tenho andado por aí, dando palestras, falando, ouvindo. Andei o Brasil inteiro, saí do país, estive em Dubai esse ano para visitar lá, fui apresentar um paper e fui visitar o Birô de Felicidade que eles têm lá, o escritório de felicidade de Dubai. Fiquei impressionado com algumas coisas, poderia falar aqui um monte de impressões legais, porque eles usam muita tecnologia, né? Eles apostam muito na inteligência artificial, nas cidades inteligentes como forma de produzir e aumentar a felicidade da população. Mas a tecnologia sozinha não resolve o problema, né? Quem dera que fosse esse fetiche. Ela também sozinha não é o problema. Eu lembro que uma vez eu estava falando para um grupo de pessoas, assim, eu não lembro onde agora, mas um senhor levantou-se e me pediu a palavra. Eu concedi a palavra a ele e ele começou a falar. Isso era no semestre passado, no auge da disputa eleitoral. Vocês imaginam como era o clima. E ele começa a criticar a tecnologia. Ele fala que esse negócio de zap, que está acabando com as famílias, que é irmão que briga com o irmão, não sei o que e tal. Aí ele fez um discurso de demonização da tecnologia que, para minha surpresa, foi aplaudido de pé. As pessoas levantaram efusivamente. Eu fiquei tão constrangido com aquilo que eu dei uns aplausos assim, né? Só para, embora não concordando muito, mas ia ficar feio para mim ficar lá, né, com cara dura. Eu dei um aplaudido assim, mas eu fiquei de olho nele. E daí uns 10 minutos, esse senhor, eu acho que a minha palestra ficou chata, porque ele sacou um celular do bolso e começou a fazer uma live.
Rodou todinho lá e pronto, não largou mais esse celular. Vai ver que fez sucesso a live dele, alguém disse, olha que legal, você está aí, e começou, e me largou de mão. Então, isso é a prova cabal de que nós não estamos lidando bem com a tecnologia. Se a gente não consegue lidar bem com a tecnologia fora da sala de aula, vou lidar dentro da sala de aula? E não adianta proibir celular, né? Eu vou proibir tablet, iPad, celular? É a solução jogar embaixo do tapete? Não, eu tenho que usar a tecnologia, mas eu preciso estar de uma maneira amigável relacionado com a tecnologia. E esse é um problema, porque nós temos um hiato aí, né, de gerações que nos dá resistência muito grande. Eu vou falar disso quando eu estiver falando do professor novo, que nos dá uma certa resistência, digamos assim, à tecnologia. De modo que a tecnologia sozinha não vai resolver, porém, nós continuamos necessitando dela, e já vou dizer por que ela é importante. A dicotomia entre doutrinar, aprender e criar. Doutrinar é quando ensina as coisas que eu acredito e que as pessoas têm que repetir sem fugir delas, né? Senão não é doutrina. Se alguém falar algo diferente daquilo que eu estou passando, isso não é doutrina. A doutrina tem que responder a questão de acordo com o que foi dado em sala de aula. Quem é que já falou isso para os seus alunos? Isso é doutrina. Aprender é o que nós fazemos o tempo inteiro, né? Mas nós criamos a expectativa de que só os alunos devem aprender. E o que é aprender, né? Aprender é, de alguma forma, nós sermos capazes de repetir aquilo que alguém já sabe. E nós temos perdido muito claramente a dimensão do criar em sala de aula. Como é que nós queremos que os alunos sejam criativos se a sala de aula é emperrada, engessada? Se já começa com todo mundo buscando o seu lugar na sala de aula, inclusive o professor. Ele senta no mesmo lugar, o aluno senta no mesmo lugar. Como é que eu quero ensinar alguém a criar se eu sou um sujeito não criativo? Se eu repito a mesma rotina sempre, há anos e anos da minha função profissional, minha docência, não é? Bem, passa o próximo slide, por favor. O fato é que nós somos naturalmente criativos, especialmente nós brasileiros. Eu montei um painel, peguei essas imagens da internet, com a criatividade do brasileiro. A entrada era essa para eu pegar essas imagens. E eu descobri que nós brasileiros somos muito criativos, e depois que eu montei o painel, eu descobri que somos muito engraçados também. Olha que coisa. Preste atenção na criatividade do brasileiro. Eu achei massa e até experimentei aquele ferro de passar e ali a linguiça, né? Fazer um churrasquinho à noite em casa, não tem nada para fazer, eu coloco um ferro de passar. Então, assim, nós não estamos preparados para ensinar criatividade. Mas se nós não ensinarmos criatividade aos nossos alunos, eles vão dar respostas antigas a problemas novos. Esse é que é o problema. Se eu usar apenas o que eu aprendi para me desenvolver na vida, na profissão, eu vou fracassar. Porque inevitavelmente o problema vai ser novo. Eu vou ter que ter novos desafios, é sempre assim que funciona, né? Vocês imaginem se a gente tivesse que sobreviver só com aquilo que nós aprendemos quando nascemos. Por exemplo, nossas heranças biológicas, nossos reflexos, né? O que nós sabemos quando a gente nasce? Quase nada, né? O ser humano é um dos animais no mundo aí que tem menos condições, menos autonomia de sobreviver quando nasce. Diferentemente de uma tartaruguinha marinha. Sabe? A tartaruguinha marinha fica lá no ovinho, escondida, quando dá o tempo ela sai dali. Ela pergunta para alguém para onde eu devo ir? Não. Ela sai e vai para o cantinho dela, que é para o mar. Nós não. Nós precisamos aprender coisas novas e num determinado momento da vida nós precisamos criar coisas novas. E criar coisas novas é o oposto da doutrinação. É o oposto da doutrinação. Então nós temos que ensinar nossos alunos, nós temos que aprender com nossos alunos e temos que ser criativos com nossos alunos. Pode mudar. Acabou meu tempo? 5 minutos?
Bom, é comum em tempos de crise, como esse que nós estamos vivendo, a gente você fala, olha, tudo é novo, novos alunos, novos professores, novos não sei o que, é verdade. Então isso tem a ver com essa coisa da criatividade. Nós temos que ter respostas novas, porque os problemas, eles vão se avolumando, aqueles que já existiam se acumulam e vêm outros novos, né? Então existem novos alunos? Pode passar. Sim, pode passar. Existem novos alunos e eles só aumentam por uma razão natural, né? Mas quem são esses novos alunos? Eu tenho muita coisa para dizer sobre quem são esses novos alunos que estão chegando para a gente, mas vou dizer duas coisas para vocês. Primeiro, eles são imaturos emocionalmente, muito imaturos. Dificuldade grande de lidar com frustração, dificuldade grande de confrontar-se consigo mesmo, né, com suas limitações, suas necessidades, dificuldade de dizer assim, o que você quer da vida? Não sei. E outra coisa, eles têm muita dificuldade em separar os ambientes da vida. Então, nossa geração, cabelo branco, a gente quando levava uma reprovação, se é que alguém reprovou, ou uma nota ruim, ou uma frustração, beleza, aquilo era do departamento da universidade. Mas isso não me impedia de sair com a namorada, ir pro forró, tomar uns goró, não é? Esses meninos, se eles tiverem um problema com a namorada, acabou a vida universitária, a vida acadêmica. Se tiver um problema na vida acadêmica, acabou todo o resto. É como se a empresa deles fosse só um departamento. Então a gente tem que ter muito cuidado quando tratar com eles. Pode passar. E por uma razão óbvia, não existem novos professores todo semestre, né? Somos os mesmos sempre. Então a gente pega alunos novos, com problemas novos, trazendo mundos novos, somos os mesmos. O que é o professor novo? Então não dá para ter professor novo, então bora com esse velho mesmo. O velho tem que se transformar, não é? E o que é se transformar? No mínimo, é estar conectado com as coisas que estão acontecendo no nosso entorno. Há uma dicotomia muito grande no avanço tecnológico. A mudança que a tecnologia traz é tão rápida, porque hoje a mudança ela é impulsionada pela própria tecnologia, né? Que a nossa capacidade de aprender não tem o tempo suficiente para fazê-lo. Aí a gente precisa do auxílio da tecnologia para aprender a lidar com tecnologia. E é uma contradição que não vai se resolver a curto prazo. Nós temos que lidar com o que está acontecendo no nosso entorno. Se você não for capaz de lidar com o seu entorno, saber o que é o mundo, o que está acontecendo, ficar apostando no choque de gerações, né? Porque no meu tempo era assim. Ou então você é o que é porque você não viveu o que eu vivi, mas ao mesmo tempo eu não dou chance para o cara viver o que eu vivi, porque eu acho que o que eu vivi foi muito ruim e eu não quero isso para ele. Se a gente não fizer isso, a gente não conversa nem com nossos filhos. Você vai buscar o menino na escola, e aí, como é que foi a aula? Boa. O que aconteceu? Normal. E a professora fala, tudo bem, é só monossílabos, poucas palavras, você não conversa com ele. Por que você não conversa com ele? Por que você não fala assim, meu filho, como é que tá? Você passou de fase no Fortnite? Quem é que faz isso? Você viu aquele vídeo novo que surgiu, cara? Olha só que coisa e tal. Os meninos consomem muito games, né? Consomem muitos vídeos, muito áudio. Né? Não esperem que os seus filhos leiam livros no smartphone, porque até a gente não lê. Nós, né, mais velhos, fica passando o próximo, vai para lá, vem para cá. Isso não foi feito para ler livro. As redes sociais não foram feitas para incentivar a reflexão, pelo contrário, é só reação, like, coração. Né? Então, assim, a gente precisa ter estratégia. Se eu não consigo conversar com meu filho, como é que eu vou conversar com meu aluno, estudante? É difícil, fica difícil. Outra coisa, as transformações tecnológicas geraram uma pressão muito grande sobre o professor que não quer se mexer. O velho quer ficar velho. Que é o seguinte, ele usa o mesmo PPT há 10 anos. Não muda nada, uma vírgula. E o que tem nesse PPT tem muito melhor na internet. As pessoas esquecem que uma sala de aula, quando há conhecimento, há compartilhamento, há experiências emocionais. Se não tem experiência emocional, não tem conhecimento. Tem troca de informação. Na verdade, nem troca, né? Informação de uma via só, professor para o aluno. Por quê? Conhecimento não se transfere. Ou alguém consegue transferir conhecimento? Conhecimento se compartilha.
Conhecimento se experiencia. E para experienciar de maneira positiva conhecimento, que transforme, que saia dessa camadinha superficial do ter e entre no ser das pessoas, eu preciso ser um professor novo. Mas não metodologicamente, não tecnologicamente, mas humano. Acreditando na felicidade. Nós podemos ser professores o tempo inteiro? Não façam isso, né? O professor o tempo inteiro é a coisa mais chata do mundo. Aquele cara que está o tempo inteiro querendo ensinar, dar uma aula, falar alguma coisa. Mas nós podemos não ser o tempo inteiro humanos quando somos professores? Não. Senão nós vamos fracassar. Pode passar? Pode passar? Existem alguns estudos, eu estou já encerrando. Acabou meu tempo? Beleza. Existem alguns estudos que mostram o seguinte, ó. A felicidade das pessoas, elas têm um ponto... a gente tem mais ou menos um ponto central de felicidade na vida. Então nós temos alguns acontecimentos fortuitos na vida que aumentam essa felicidade, mas se a gente não fizer nada, ela volta para o nosso padrão. Então pessoas quando casam, ficam mais felizes. Isso é regra até hoje, tá? Pelo menos quando casam, a pessoa fica mais feliz. Aí depois de um certo tempo ela volta para o padrão dela de felicidade. E alguns, infelizmente, voltam, né, mais para trás um pouquinho. Quando um aluno desse vê o nome dele lá na Universidade Federal de Santa Catarina, no vestibular, no Enem, foi aprovado, nossa, o nível de felicidade, ó, pum, vai lá em cima. Eu nunca vi ninguém chorando porque passou, né? Ah, passei na UNB, estou triste. Não existe isso. Passei na UNB, estou feliz, o pai solta fogos, a rua inteira sabe, é assim que é. Por que esse nível de felicidade regride? O que nós estamos fazendo de errado? A gente deveria pegar essa energia que começa, e por isso que a disciplina existe, né? Isso sempre me incomodou. Essa energia que os caras trazem todo início de semestre é muito lindo. Aqueles meninos bobos, lendo tudo, né? Olhando para todo lado, felizes. Aí dá 6 meses, está triste. Mais 6 meses, está mais triste. 3 meses, quer se matar. Nenhuma instituição pode salvar ninguém. Nenhuma instituição pode destruir ninguém. O que destrói pessoas são outras pessoas. No nosso meio aqui, ó, eu digo claramente para você, nós somos trabalhadores do conhecimento, né? Professor, trabalhador do conhecimento. Pois esses caras não estão isentos da lógica de que em toda empresa existem 60% das pessoas que querem trabalhar para se realizar, ser feliz. Tem 30% aí que vai só pelo dinheiro, só porque ele paga um salário, mas tem 10% que vai para trollar os outros, avacalhar, zoar, humilhar e colocar suas males para fora. Nós vamos ficar com a lógica dos 10%? Né? Nós precisamos fazer alguma coisa, porque a maioria de nós quer que nossos alunos sejam felizes. Mas para eu querer que alguém seja feliz, eu preciso ser feliz. Eu preciso dar conta da minha felicidade. A metodologia que eu adoto lá na minha disciplina é essa aqui. Vamos passar. Pode passar? Pode passar. É a Great Dream, né? 10 chaves para viver mais feliz. Passa aí. O que a Great Dream recomenda? Primeiro, giving. Dê coisas. Doe, dê de presente, né? Se você quer sentir mais feliz, dá presente para os outros, cara. Dá abraço, dá livro, dá flores, né? Dê alguma coisa para as pessoas. Diga que as ama. Reforce isso. Relacionamento. Você tem que se conectar com pessoas. E os celulares são formas de conexão com as pessoas. Não esqueçam disso. Quando ele estiver atrapalhando, coloca de lado. Eu não me importo se alguém está na minha palestra, tweetando, instagramzando ou conversando com alguém. Não me importa. Eu só me importo se está conectado comigo. Já pensou você sair para um encontro ali afetivo, você está querendo conquistar alguém, a pessoa ficar só no celular? Não tem conexão, né? Ou então aquele nosso filho ou sobrinho que vai almoçar na casa do vovô, da vovó e senta no sofá e pronto, pega o celular e não interage com ninguém. Não, você tem que quebrar essa inércia. Isso está errado. Ele tem que aprender a se conectar, senão ele vai se isolar. E se ele se isolar, nós temos um grande problema.
como diria Guimarães Rosa, acho que foi ele que disse isso, né? Caititu fora do bando é comida de onça, né? Então não deixa ele fora do bando, interrompe isso. Mas assim, se eu for impor que ele seja diferente, eu não vou conquistá-lo, eu preciso saber algumas coisas da vida dele. Eu vou contar só uma coisinha rapidinho, já estourei meu tempo, né? Então eu vou seguir. Exercitar-se, né? Nós precisamos de um corpo, esse corpo precisa estar bem. Nós precisamos nos exercitar. Não esqueçam disso. Às vezes a gente esquece, né? Que ser feliz precisa de um corpo saudável. Apreciar, né? Notar o mundo à sua volta. As pessoas mais felizes são aquelas que são muito, muito, muito atentas ao mundo à sua volta. Quando você vê alguém olhando assim, o que você está olhando? Ah, aquela pequena flor amarela no meio do gramado. Que linda! Dá até raiva, né? Como é que a pessoa é tão... Uma felicidade que incomoda os outros. Mas é isso, ela está... Olha que lindo isso, né? Tem tanta coisa bonita. E a nossa vida só é feliz se a gente tiver uma percepção feliz dela. Tá? Não existe vida feliz porque ela é feliz. A vida é feliz porque a gente tem uma percepção dela. Ter uma percepção boa da nossa vida nos ajuda a lidar com o dia a dia de uma maneira positiva. Lidar com o dia a dia de maneira positiva nos ajuda a perceber que temos uma vida feliz. Então, assim, se todos nós que estamos aqui estamos entendendo, ouvindo, andando, respirando, cheiroso e tudo, somos felizes. Temos a fortuna, como diriam os gregos antigos, né? Experimentar coisas, né? Experimentar o tempo inteiro, experimentar coisas novas. A gente está num contexto bem difícil, né? Politicamente, superestruturalmente, o mundo, vazamento de óleo, governo, tem um monte de coisa errada. Mas a gente precisa experimentar coisas para sair da nossa zona de conforto. Se ficar só lamentando, só apontando o dedo, a gente não transforma. Temos que tentar, temos que experimentar. Vale a pena sair da caixinha. Então esse é o great. Agora vem o dream. Pode passar? Direção, né? A gente tem que ter direção na vida. Eu trabalho com os alunos fazendo um plano de carreira com eles. Quando eu chego falando para eles que existe um modo de planejar a vida, um plano de carreira, eles dizem, o que é isso? O que é plano? O que é carreira? O que eu quero com isso? Eles não sabem. Aí eu falo assim, um trocadilho, né? Eu falo assim, se você não tem um plano, você vai virar plano de alguém, é melhor que você tenha um. Aí eles se empolgam com isso e vão atrás de ter um plano. Ou seja, ter metas, ter direção, né? Pensar grande e agir rápido. Resiliência. Você tem que encontrar uma maneira de resistir às suas frustrações. Não fique esperando que o outro descubra que você está mal e lhe ajude. A gente quer isso, né? A gente fica propagando, estou muito mal, não sei o que, estou sofrendo. A gente quer o quê? Que a pessoa olhe para a gente, é mesmo, você está mal, eu vou te ajudar. Isso não existe. Você tem que arranjar um jeito de lidar com suas próprias frustrações, com suas quebras. Emoção. Emoção é uma escolha, né? E a gente deixa para escolher o nosso padrão emocional exatamente quando alguma coisa nos chama atenção. O que mais chama atenção no nosso padrão emocional? Os polos. A felicidade, ou a tristeza, ou a frustração. Né? E de alguma maneira o ser humano tem uma tendência a escolher a frustração e a raiva e o ódio como maneiras de enfatizar a sua relação com a vida. Né? Quando nós estamos discutindo com alguém, a gente está no pior momento emocional, está incapaz de decidir coisas positivas, a gente fala assim, pois agora eu quero conversar não só sobre isso, mas também sobre isso, a gente quer resolver tudo. Casal é muito assim, né? Discussãozinha lá sobre qual filme vai assistir, diz, não, agora vamos falar da nossa vida, que é uma merda. Não, não é a hora. Por favor, discuta só o filme. Né? Aceitação, né? Todo mundo tem que se aceitar. Todo mundo tem que se aceitar. O julgamento do outro deveria funcionar apenas quando aquilo me faz crescer. Se for para colocar para baixo, não aceite. Né? A gente tem amigos de décadas que só falam errado, coisa ruim. Corta logo essa relação. Pode parar. Eu tenho um amigo que falou assim, Wander, seu cabelo está muito melhor agora. Eu deixei ficar branco, né? Não pinto mais. Quer dizer que estava uma merda. Nem elogiar a pessoa sabe, né? Que está muito melhor agora. Ou seja, antes era né, aquela coisa. Essas pessoas deixam a gente pior do que a gente é. E significado. Aceite uma coisa grande na sua vida. É a educação? São seus filhos? É a sua família? É o mundo? É o vizinho? É a causa ambiental? Que seja. Mas aceite uma coisa grande. Para terminar,
Eu, quando comecei a minha jornada na disciplina de felicidade, eu dizia assim, a felicidade não é uma chegada, é um caminho. Mas eu já me reposicionei, eu descobri que a felicidade não é uma chegada, sequer é um caminho. É o jeito que a gente caminha. Professores novos precisam caminhar de um jeito diferente. Eu ofereço o jeito da felicidade. Muito obrigado. Obrigada, professor Wander, pela fala maravilhosa. E nós vamos agora fazer uma reflexão, ouvindo a professora Eliane Maria Monteiro da Fonte, da Universidade Federal. Boa tarde, pessoas. Eu vou apresentar aqui o resultado de uma pesquisa. E vou falar um pouquinho sobre o contexto de surgimento dessa pesquisa. A pesquisa é Em Busca da Felicidade Química, padrão de consumo de substâncias psicoativas entre estudantes de graduação da FE, que é de um grupo de pesquisa do qual eu faço parte, né? Mas dentro dessa pesquisa eu fiz um recorte, né? E escrevi e analisei, é uma parte do questionário, e analisei esses dados. E o título que eu dei, inclusive o capítulo do relatório e do livro que a gente está publicando, é Felicidade, Qualidade de Vida e Vivência Acadêmica de Estudantes de Graduação. Né, que está ali no próximo slide. Certo? Eu chamo o slide, viu, gente? Às vezes transparência, não repare, meus alunos sempre acham engraçado porque às vezes digo slide, transparência, eu estou no tempo da transparência, tá certo? Pois é, então vejam só. Eu não vou ler tudo que está ali, porque fica muito... Primeiro, quer ficar repetitivo, segundo, tem muita informação. Depois eu cheguei à conclusão de que o tempo que eu tenho aqui não dá nem para ler o que está escrito ali. Mas, enfim, então eu vou fazer bem resumido. Mas eu comecei a pensar sobre esse tema antes, né, dessa pesquisa. Na realidade, eu comecei a dar uma disciplina chamada Sociologia da Felicidade, em 2013. Tanto é que, quando saiu a sua disciplina lá, o povo do meu departamento disse: "Oi, Lili, você começou a dar felicidade primeiro do que ele." Porque saiu uma noticiazinha que você começou a dar em que ano? Foi no ano passado? Não sei, né? Pois é. E eu dei em 2013, 2015, 2017, eu dei novamente em 2000 e estou dando atualmente. Na realidade, eu não ensino felicidade. Eu faço uma reflexão sobre, né, a própria história do conceito de felicidade, como fez o professor que falou aqui antes, na primeira palestra, que disse que ia falar sobre felicidade também, ele realmente falou um pouquinho, né, e vendo que a felicidade, ela tem, ao longo da história, diferentes concepções. Se você vai para os gregos, a concepção de felicidade era baseada na ética, na vida, né, na construção de uma vida feliz que só ia ser avaliada no final da vida. Depois você tem a felicidade cristã, que não é aqui na terra, é lá nos céus. Depois chega o iluminismo, vai dizer que a felicidade é aqui na terra, todos têm que ser felizes, todos têm direitos de ser felizes. E depois vira obrigação, todo mundo tem que ser feliz, não é? E essa felicidade moderna, ela está muito baseada numa coisa hedônica, do prazer, da satisfação, inclusive do corpo, né? Ontem no jantar eu me lembrei do Lemetri, que era um francês que dizia, porque eu comi tanto do jantar, né, uma deliciosa, né, de um francês que discutia felicidade numa perspectiva materialista. A felicidade está no corpo, né, e questionava até a ideia de alma. Mas disse que ele morreu de tanto comer, né, assim, tentando ser feliz. Então veja que a felicidade também mata, né? A busca da felicidade pode matar. Mas enfim, e aí chega na sociedade moderna, quando todo mundo tem que ser feliz, todo mundo tem que se autorrealizar, né? E quem não é feliz nem se realiza, né, se sente infeliz, e o infeliz é o novo doente, tá certo? Então existe uma patologização da felicidade, virou uma coisa patológica, né? Então existe uma busca incessante, né, das pessoas de, ou pelo menos se mostrarem felizes. Eu tenho uma aluna, eu já orientei vários alunos, inclusive, sobre temas relacionados, né? Eu fiz uma apresentação uma semana, então foram 16 projetos de iniciação científica, 13 trabalhos de conclusão de cursos, 8 dissertações de mestrado concluídas em andamento, uma tese de doutorado e uma concluída e 2 em andamento. Então, depois que eu dei a disciplina, e as pessoas achavam que não era tema da sociologia, várias pessoas começaram a produzir no meu departamento, alunos de graduação,
e pós-graduação. E aí, a gente resolveu fazer uma pesquisa sobre felicidade. Então, bem resumidamente, para entender, né, de fato, o que significava felicidade para os estudantes, e mais do que isso, né, o que causava, a gente trabalha com autopercepção de felicidade, e esse é o modelo metodológico de se mensurar a felicidade, o quanto você se sente feliz, não é? Mas a questão é assim, era identificar os significados atribuídos à felicidade pelos estudantes, né, e o quanto ele se sentia satisfeito em diferentes domínios da vida, e também ver como as atividades da vida do ambiente acadêmico, como as tarefas, a competitividade, a alta demanda, como isso influenciava no seu bem-estar subjetivo. Próximo. Não é? Então, como eu já disse, como a felicidade foi mensurada, então a gente usou a questão o quanto você se sente feliz, considerando o geral em sua vida, não é? E cruzou isso com vários atributos dos alunos, tanto do ponto de vista sociodemográfico, como também satisfação com o curso, etc, etc, que é o que eu vou mostrar a partir daqui. Então, pode passar. Ali a amostra, veja, é um estudo de caso na UFPE. A gente pegou basicamente estudantes de graduação do curso de turnos diurno. Foram 312 estudantes divididos na área de humanas, exatas e saúde. Vejam ali que tem as 3 grandes áreas em cima. E dentro dessas áreas, a gente escolheu um curso de alta, média e baixa demanda. A gente queria ver se o curso de maior demanda, mais competitivo, né, se ele provocar mais estresse ou menos estresse entre os alunos. Ou se o curso de exatas, que as pessoas acham que é mais difícil, né, e a gente tem a impressão que eles são mais infelizes, né, pelo menos a gente de humanas acha que o pessoal de exatas é mais infeliz. Né? Então, comparando um pouco isso, pelo menos o pessoal da área 2, os alunos da área 2 lá, né, que o índice de aprovação é altíssimo, né, tem alguns que têm 90% de aprovação. E tem no Facebook, tem uma página chamada Eu Odeio a UFPE. E de vez em quando eu vou lá olhar quem é que odeia a UFPE. De fato, é a maioria dos alunos da área de exatas que diz lá que odeia a UFPE. Então, assim, a gente queria também saber, né, se eram os cursos de maior demanda. A gente considerou o vestibular 2011, 2015 para ter ideia dessa demanda. E, enfim, ali está a amostra toda divididinha, mostrando que os dados estão proporcionalmente distribuídos entre as 3 áreas, né, e dentro de cada área, entre a alta, média e baixa demanda. A gente foi, a forma de fazer, não é uma amostra aleatória, a gente foi para o conglomerado, a gente selecionou uma turma de uma disciplina obrigatória em cada um desses cursos, foi lá, aplicou o questionário, e depois a gente pediu perguntou aos alunos quem se disporia a dar uma entrevista, fazer entrevista, porque a gente também usou, fez entrevista semi-estruturada, e aí a gente só conseguiu 28 estudantes, porque embora os alunos dissessem, não, a gente vai terminar nunca marcando, terminou sendo bola de neve. Então, um aluno da turma, que indicava outro aluno da turma, e assim a gente conseguiu fazer essa entrevista. Pode passar, por favor. Bom, a grande surpresa é que, de um modo geral, os estudantes avaliaram sua felicidade de forma bastante positiva. 67,5% dos informantes se autodeclararam como pessoas felizes, que nesse caso foi 50%, né, eram felizes, ou muito felizes, 17,2%. Enquanto apenas 15,6% declararam-se um pouco infeliz ou muito feliz. Eu comparando os resultados desse estudo com um artigo de Ribeiro, que ele usou os dados do World Valley Survey, não sei se vocês conhecem, você mostrou aqui um, mas é uma pesquisa que faz internacional, né? Eu acho que anualmente, isso está inclusive num site, que quem organiza é um holandês chamado Van Hoven, então ele tem lá todos os dados disponíveis, quem quiser pode ir lá e usar esses dados para verificar isso, comparar, fazer cruzamentos, etc. E eu verifiquei que, quando ele pegou só os dados do Brasil, mas que os estudantes eram menos felizes do que os brasileiros de modo geral. Por exemplo, apenas 2,2% dos brasileiros, na pesquisa que ele apresentou, acho que foi em 2008, se diziam felizes ou muito infelizes, enquanto que entre os alunos era 15%, ou seja, tem mais alunos infelizes do que gente na população brasileira se dizia infeliz. Tá? E aí a gente foi cruzando com algumas coisas, por exemplo, a diferença entre estudantes negros e pardos. Então a gente verificou que não tinha muita diferença. A gente agrupou os estudantes em classes A, B, C e D em função de faixa de renda.
De um modo geral, também não tinha diferença. Né? Inclusive, eu coloquei isso, e essa é uma discussão na literatura sobre felicidade, o fato de que riqueza não traz felicidade. Quer dizer, chega num patamar de renda que quanto mais rico você fica, ficar mais rico não vai lhe fazer mais feliz. Já pode até atrapalhar essa felicidade, porque você vai ficar tão ganancioso só em pensar em ganhar dinheiro que esquece de ser feliz. Né? E aqui nos dados, apenas nas classes D e E, é que há um aumento proporcionalmente dos alunos que se sentem mais infelizes. Né? Então, o percentual dos felizes entre pessoas de classe D e E já é relativamente pequeno, mas isso vai diminuindo. Apenas nessa classe, nas outras classes não. Bom, de um modo geral, os estudantes, 41% cursaram o ensino médio todo na parte em escola pública, tá certo? E, de um modo geral, esses estudantes, se conseguirem concluir o curso superior, em 63,4% vão ir além da escolaridade dos pais. Em 60,6% além da escolaridade das mães. Então, veja, de modo geral, essa educação significa para esses estudantes mobilidade social, né? É uma chance, tá certo, de ascender socialmente. E eu acho que isso, na minha percepção, é uma das grandes pressões, tá? Para que eles consigam a realização. E essa realização, muitas vezes, né, está relacionada a conseguir concluir o curso, arranjar um emprego, ir para pós-graduação, que é outra forma, né, de conseguir ascender socialmente. Veja, esses estudantes não são estudantes de situação mais complicada da UFPE, não, porque como são cursos diurnos, de um modo geral, eles são jovens, 63,8% estão na faixa de 18 a 22 anos, a maioria é solteira, 91,6%, 92,6% não tem filhos e 78,8% reside com os pais ou outros familiares. Ou seja, essa não é a população de maior vulnerabilidade da universidade. Nós não pegamos pessoas do curso noturno nessa pesquisa aqui. Então, pode passar, por favor. Bom, agora, felicidade, questão demográfica, já falei, né? Já falei. Não, é essa mesmo, é essa aí. Características sociodemográficas, tá certo. Isso quando a gente não passa fica mais complicado. Bom, então, e aí a gente foi cruzando com as características e verificou que, de um modo geral, as mulheres, em uma proporção, dizem mais felizes do que os homens. As pessoas mais jovens, de um modo geral, também se dizem mais felizes do que os mais velhos. Não há diferença, isso eu já falei, né, anteriormente, entre os estudantes que se identificam brancos ou não brancos. Então, veja, a gente não identificou que era uma questão, que havia uma diferenciação com relação, por exemplo, raça ou cor. Mas a variável que mais importância apareceu ter no cruzamento com a autopercepção de felicidade foi ser afiliado ou praticar alguma religião. Então, são as pessoas que têm religião, né, e depois que praticam religião, que em maior proporção se autoproclamam felizes ou muito felizes, quando comparado com as pessoas que não têm religião ou que não frequentam, não praticam a religião. Tá certo? Pode passar para outro. Pronto, aqui é um quadro, né, que eu não vou me demorar, mas aí está mostrando ali, ó, a renda, tá vendo, aumentando aqui proporção. Quando você vai para a categoria infeliz na faixa de renda. E pode passar a próxima, por favor. Mas isso é bem mais claro em religião. Vejam ali, ó, muito feliz, 28% não tem religião, significa que o resto tem religião, na maior proporção, e na prática, 64% se diz muito feliz, e quando você compara os infelizes, é o inverso, 64% que não pratica religião se diz infeliz, e apenas 33% que pratica religião se diz infeliz. Pode passar, por favor.
Bom, esse outro quadro, bem rapidinho, só para dizer que ele, na realidade, reitera algumas coisas que a gente já sabe, porque assim, a literatura diz que quanto mais felizes as pessoas, mais saúde elas vão ter. A gente não sabe muito bem qual é a relação, né? Quer dizer, que existe uma associação, existe. Agora, o que é que define o quê? De um modo geral, as pessoas mais felizes podem ser mais saudáveis, mas também as pessoas mais saudáveis podem ser mais felizes. Então, o que mostra os dados é que as pessoas que avaliam positivamente a saúde física, ótimo, boa, também são as pessoas mais felizes. Isso decresce à medida que você vai para as outras categorias, não é? Com relação à saúde mental, isso é mais forte ainda. Saúde mental não é a mesma coisa que felicidade, né? É uma coisa completamente distinta, tá? Inclusive, eu fiz uma pesquisa sobre também qualidade de vida, bem-estar subjetivo e felicidade entre pessoas que eram usuários do Centro de Atenção Psicossocial, CAPS Transtorno, e depois fiz CAPS de álcool e drogas. Eu comecei estudando os loucos, depois as pessoas dependentes químicas, para poder começar os estudantes. Então, eu comecei com um questionário nessas questões parecido, né? Então, é um instrumento, mais ou menos, que eu fiz algumas adaptações para aplicar para os estudantes, porque eu incluí algumas coisas com relação à vida acadêmica. Bom, então, de um modo geral, existe, de fato, uma associação muito forte com qualidade de vida e felicidade. Não é? Claro que a gente está falando aí de uma percepção subjetiva de qualidade de vida e felicidade, porque eu esqueci de dizer, que estava nos primeiros quadros, que eu estou usando aquela concepção de saúde, da Organização Mundial de Saúde, que tem um instrumento que é o COL, não sei se vocês conhecem, que vai medir bem-estar subjetivo em 7 dimensões. Então, para mensurar a qualidade de vida, eu usei algumas das questões que estão nesse questionário. E aí, nos próximos quadros, pode passar? Pronto, aqui é o dado, né, que eu já falei, que eu não vou discutir, porque não dá tempo. Pode passar, por favor. Que é bem-estar, mal-estar em diferentes domínios da vida. Então, veja, de um modo geral, também, os estudantes são jovens, né? E 59% não se queixam de dores físicas ou dificuldade para dormir. Mas uma coisa que foi, assim, a maior queixa, comparativamente, foi o cansaço. Tá certo? De um modo geral, eles se mostram positivos com relação à capacidade de relaxar e curtir a vida, otimismo em relação ao futuro. E quando você vai para o sentimento negativo, o sentimento que predomina é inquietação, agitação e nervosismo. 43,6% dos estudantes disseram que sentiam muita ou muitíssima inquietação, agitação e nervosismo. Tá certo? Mais uma vez aí a questão da felicidade, eles colocaram como uma coisa que é muito importante para fortalecer as pessoas e o quanto a vida tem sentido. E quando você vai perguntar quais são as coisas o quanto essas coisas preocupam, aí você colocou, uma delas foi desempenho acadêmico. Então, 75,9% colocaram que o desempenho acadêmico é motivo de muita ou muitíssima preocupação, superando a preocupação com segurança física, que é 64,1%, ou dinheiro, que é 57%. Apesar de 40% dos estudantes serem classes D e E. Mesmo não sendo estudantes ricos, pobres, mas o desempenho acadêmico era maior fonte de preocupação para eles quando comparado com essas outras. Pode passar. O item de maior satisfação é o item relações sociais. Relações sociais, pessoais e de apoio. Tá? Então, tanto o apoio que ele dá para os outros, como que recebe dos amigos, como da família, a quantidade de amigos, relacionamento com quem mora, ou com a família. Então, veja só, uma das coisas que eu aventei para entender, não é? Porque pelo alto percentual de satisfação, é que nesse caso, né, desses estudantes, esse item, esse conjunto de itens é de fato aquele onde eles apresentam maior satisfação. E é possível que isso seja uma coisa que interfira, porque em alguns depoimentos, por exemplo, eu deixei de preocupar com a universidade porque eu acho que meus amigos são mais importantes, então eu desisti, tá certo,
E meus amigos agora são meu ponto de fuga, uso até a expressão ponto de fuga, né? Que no começo era universidade, mas hoje são meus amigos, tá? Porque assim, na hora que você se sente estressado, em sofrimento, é justamente um amparo dos amigos que eles vão buscar isso. Bom, e aí eu fui ver também felicidade e satisfação com aspectos da vida acadêmica. Veja, também há um índice muito alto de estudantes que estão satisfeitos com o curso, 65,7%. E quanto mais, assim, há uma relação direta. Quanto mais satisfeitos com o curso, mais felizes. Não é? Agora, quando você vai para a satisfação com o desempenho acadêmico, apenas 34% de estudantes declaram estar satisfeitos. E o interessante é que quando você vai comparar o desempenho acadêmico, isso aqui é um resumo do resumo da pesquisa, tá? O relatório está aqui, é desse tamanho, assim. Então, quanto mais satisfeitos com o curso, mais satisfeitos eles estão com, mais felizes se sentem. Mas, por exemplo, no desempenho acadêmico, quando você cruza, inclusive, desempenho acadêmico com aprovação no semestre anterior, ou aprovação por média, então, muito mais estudantes foram aprovados do que sendo satisfeitos. Então, qual é a minha percepção? É de que, por exemplo, não é o desempenho acadêmico real, efetivo, de ser aprovado ou não aprovado, ou ser aprovado média. É o grau de cobrança que eles têm em relação a eles mesmos. Tá? Então, na realidade, não basta ser aprovado, tem que ser aprovado por média. Não basta ser aprovado por média, tem que ter a nota mais alta. Tá certo? Então, isso é o que gera essa autocobrança. Eu tenho que ser melhor, eu tenho que ter a nota mais alta, porque ingressar na pós-graduação, conseguir um emprego, conseguir uma bolsa, PIBIC, PET, monitoria, vai depender do meu desempenho. Então, isso gera uma competição. Né? E 55% dos estudantes consideram que o ambiente do curso é muito ou muitíssimo competitivo. Tá certo? Só que não existe associação entre essa percepção de competição e felicidade. Porque, também a próxima é a tabela mostrando esses dados, né? Mas eu já fiz um resumo aí. Pode passar, por favor. Então eu vou pular aqui, tá? Para o finzinho. Eu vou, passe. Cadê onde é que você está aí? Felicidade e satisfação com o aspecto acadêmico. Pode passar. Pode passar. Já falei isso também. Preocupação com o desempenho acadêmico. Pronto, felicidade, disponibilidade de tempo livre. É outra coisa também. Veja só, a maioria dos estudantes, 50, quase 60%, cursaram no semestre anterior de 6 a 10 disciplinas. A maioria dos estudantes de saúde e de exatas tem curso de tempo integral, apenas humanas é que não tem, apesar disso, são estudantes que em maior proporção têm estágio remunerado ou trabalham, são da área de humanas, né? Então, veja, os estudantes têm pouquíssimo tempo livre. Então, 45,1% dispõem no máximo 4 horas semanais durante a semana livres. E no fim de semana, 45 é um expediente na semana e 42% de meio período em um dia no final de semana. E a maioria dos estudantes usa esse tempo para estudar ou fazer tarefas acadêmicas. A maioria. Tá certo? Então, 61,2% usam seu tempo livre para estudar ou fazer tarefas acadêmicas. E quando tem outra questão, se você costuma faltar aula, que eu não coloquei aqui, e o que você faz quando falta aula, que a gente pensa, não faltou aula, está vagabundando. Normalmente, a maioria das respostas foi que eles estudavam para fazer tarefas acadêmicas ou leituras relacionadas às atividades relacionadas às disciplinas que eles faziam, ou de pesquisa, bolsas que eles tinham, tá certo? Ou dormir, descansar. Então, por exemplo, os alunos, menos de um terço dos alunos dizem desenvolver atividades físicas, esportivas ou culturais. E, dentre as atividades que eles desenvolvem de lazer, 58% utilizam a internet para diversão. Pode passar. Então, aqui, eu trouxe relatos de estudantes sobre a demanda acadêmica, né, que eu não vou ler, mas tem umas frases que são bem significativas com relação ao que eles colocam, né? Essa primeira
fala, por exemplo, toda a minha ansiedade está focada na minha cobrança. Aí tem outra coisa que eu grifei ali, né? Eu tenho que me destacar sempre. Eu tenho que ser aquele que vai ser melhor de todos. Aí outra fala, isso para mim é uma briga de cobras. Não é? As pessoas, por se exigirem demais, por querer espaço no meio acadêmico, no espaço futuro profissional também, elas dão isso, uma concorrência desleal. Isso coloca à tona o pior das pessoas. Então, uma outra fala também vai repetir que a competição, não é? Faz com que as pessoas não ajudem umas às outras, porque uma tem que ser melhor que a outra para conseguir reconhecimento. Tá? Pode passar, por favor. E aí tem... pode passar. Agora, pronto. Aí eu peguei uma outra coisa, é o uso psicotrópico de felicidade química, né? Então, uma das perguntas que havia é para os usos, né? Que eu vou mostrar na próxima tabela, mas também para que usava, por que usava. Então, por exemplo, a maioria dos estudantes que usavam álcool e maconha se dizia usar para efeito recreativo. Então, espaço sociabilidade, com os amigos, etc. Né? Uma outra coisa que a gente percebeu foi que as mulheres, as estudantes, de modo geral, tomam mais tranquilizante e ansiolítico que os estudantes. Isso, de fato, reproduz um pouco o que existe na sociedade. De um modo geral, são as mulheres, né, que tomam mais. Eu já orientei 2 estudantes do mestrado que fizeram dissertações sobre esse tema. O uso, aliás, foram 3. O uso de medicação, tá, psiquiátrica, né, para atenuar sofrimento, etc. Muitas vezes não receitados por psiquiatra, tá? Mas porque, na realidade, uma das alunas só fez com mulheres porque não conseguiu encontrar homens para entrevistar, né, que dissesse que usavam ansiolíticos. Pronto. Outra coisa interessante é que, com relação à religião. A religião parece que tem um significado importante, né, tanto na felicidade como também para o não uso psicotrópico. Então, de modo geral, as pessoas que diziam ter religião, em menor proporção, se disseram usuários, né, de álcool e outras drogas, lícitas ou ilícitas. Bom, uma outra coisa é que a maioria dos estudantes, diferente do que se pensa, usou o psicotrópico antes de ingressar na universidade, particularmente álcool, maconha e ansiolítico. E a maioria dos estudantes que usou psicotrópicos antes de ingressar na universidade vinha de escolas privadas e não de escolas públicas. Tá certo? Há um relativo consenso entre estudantes que as provas estressam e causam ansiedade. E os estudantes que acreditam que o estresse justifica o uso de psicotrópicos, particularmente maconha e inalância alucinógena. Pode passar, por favor, a transparência. Próximo slide. Aí não toca mais não. Vou fechar. Eu só queria que ele passasse. Ele não deixou ali. Bom, é uma tabelinha que mostra a proporção de usuários em cada uma das categorias. Bom, e para encerrar, eu gostaria de dizer, né, que o que a gente detectou nos dados, ali estava a proporção, está vendo ali de álcool, maconha, etc., ansiolíticos, etc. Mas pode passar, por favor, a próxima. Que, de fato, tá certo, a gente tem uma sociedade, na modernidade ocidental, né, que a felicidade se realiza no individualismo. Então, isso a gente já estava conversando em outros espaços, né, de que, assim, se perdeu um pouco a ideia da solidariedade, né? O professor falou na questão da humanização. Então, assim, o que falta, na realidade, é que a gente tenha relações mais humanas, mais solidárias, etc. Tá certo? Então, o fato da felicidade passar a ser uma construção individual, uma responsabilidade do indivíduo, faz com que o indivíduo também sinta desamparo. Por exemplo, na minha disciplina Sociologia da Felicidade, uma das unidades é a gestão tecnológica do bem-estar. Todas as coisas que são usadas pelas pessoas para ampará-las, né, e dar suporte para que elas possam enfrentar. Então, a gente discute isso. A gente discute desde o livro de autoajuda, psicanálise, psicologia positiva, até chegar, inclusive, a discutir felicidade coletiva, né,
que é pensada, por exemplo, através de um modelo de desenvolvimento que não privilegie a questão do PIB, mas, por exemplo, indicadores como o FIB, por exemplo. E, por fim, tá certo, eu não trouxe respostas para vocês ou guias para vocês. Eu acho que o importante é que cada universidade procure descobrir, acho que a pesquisa é uma forma de fazer isso, identificar, de fato, o que é que levam os seus estudantes a maior ou menor felicidade. E a partir daqui eu teria algumas dicas. Por exemplo, o professor que fez a abertura hoje de manhã, foi hoje de manhã? Ontem à noite, né? Ele colocou a questão do tempo, né? do número excessivo de disciplinas que você não tem que cursar, eu coordenei uma cooperação com a Alemanha e eu faço as equivalências, porque é duplo diploma, foi no Nibral 1, depois no Nibral 2, e eu faço a equivalência dos currículos para poder eles conseguirem o duplo diploma. E eu percebi, por exemplo, na Alemanha, eles têm uma disciplina de 90 horas, que na realidade só tem 30 horas em sala de aula, 60 é fora, sabe? Então, assim, aparentemente a carga horária deles é maior, mas eu sei, eu estive lá e várias vezes, e os alunos que fizeram. Então, é menos. Então, a gente pode ter disciplinas ou cursos em que a gente não tem que obrigar que os alunos fiquem tanto em sala de aula, ter uma maior flexibilidade com relação a isso, que você considere também o esforço fora de sala de aula como carga horária. E aí a gente pode fazer uma série de reflexões de que forma você poderia amenizar, tá certo? Porque algumas coisas fazem parte da sociedade, são valores da sociedade que a universidade reproduz. Mas algumas outras a gente poderia trabalhar e atuar no sentido de minimizar esse sofrimento. Tá bom? Obrigada, desculpe ter ultrapassado um pouquinho o tempo. Nós agradecemos a professora Eliane e convidamos agora, então, a professora Lídia Cristina Almeida Piscini para a sua fala. Obrigada. Obrigada. Bom dia ou boa tarde, agora eu não sei se alguém já almoçou ou não, está todo mundo aí passando do horário de almoçar, então prometo ser breve. Eu recém cheguei do Congresso Internacional de Felicidade e é com muita felicidade que eu aceitei esse convite de participar dessa mesa redonda. E um dos dados que corrobora com o que vocês estão falando é que 1 a cada 3 estudantes universitários sofrem de algum problema de saúde mental. Dentre eles, depressão, transtornos de ansiedade, pânico, distúrbios de sono e distúrbios alimentares. E o Brasil é o campeão em ansiedade no mundo. É o país, por um estudo da OMS, é o primeiro em nível de ansiedade. E é o 5º em depressão, sendo que na América Latina é o primeiro. Esses dados são todos muito alarmantes, então isso tudo que a gente está vivenciando dentro da universidade também está sendo vivenciado fora, né? Mas claro que na universidade se concentra muito e a gente realmente percebe que é preciso mudança, é preciso transformação para a gente conseguir lidar com esse novo cenário e com os seres humanos que vão sair da universidade, não com os profissionais técnicos, até porque o mercado de trabalho não está mais nem preocupado com competências técnicas. Ele está muito mais preocupado com as famosas soft skills, que são as habilidades sociais e emocionais. Então, baseada nisso, e baseada até numa crise existencial minha enquanto professora, surgiu em 2015, eu implementei para um curso de formandos do curso de veterinária, ao qual eu dou aula, vocês devem estar estranhando uma veterinária falando sobre esse tema. Mas, a partir disso, eu até resolvi trabalhar com a espécie mais complexa, que é a espécie humana. E seguir na linha de coaching e psicologia positiva, que é hoje a ciência que estuda a felicidade, é uma ciência nova. E é muito legal trabalhar com isso, porque as intervenções positivas em qualquer tipo de ambiente, desde a sala de aula, fora da sala de aula, na família, na rua, em qualquer lugar, elas são simples e muito poderosas. Então, eu quero compartilhar com vocês esse projeto que é pioneiro na Universidade do Estado de Santa Catarina, o UDESC, conhecido como Pluriversidade, a universidade que transcende. Inclusive, cada um que está aqui pode participar, e a gente está estudando aí a possibilidade também de portabilizar a pluriversidade. Nós temos demandas de outras universidades para levar esse projeto para elas, e temos demandas de fora do Brasil também. Então, eu queria fazer uma breve explicação do que é a pluriversidade para todos vocês,
e ela é toda embasada pela psicologia positiva, que é a ciência que estuda a felicidade. Todos os pilares delas estão embasados cientificamente, e ela também está toda gamificada. Então, próximo slide, por favor. A parte mais difícil da pluriversidade é explicar o que ela é, o que ela faz exatamente, porque ela foi feita para ser sentida, para ser vivida, para ser experienciada. Então, tem bastante foto, todas as fotos são fotos do próprio trabalho, do próprio projeto. A pluriversidade, oficialmente, ela foi inaugurada esse ano. Ela é um bebê ainda de fraldas, mas o programa de coaching, que foi o primeiro em 2015 com psicologia positiva, ele começou lá em inícios, fevereiro de 2015, fevereiro do ano que vem nós vamos completar 5 anos desse trabalho. Então, eu vou passar um vídeo aqui na sequência, que é um vídeo institucional bem curtinho, que é o resumo da pluriversidade, porque é muito difícil explicar sem utilização de imagens. Então, pode passar para o próximo, por favor. Pode passar o próximo. Então, todo o movimento da pluriversidade ele é voluntário, ele é 100% gratuito, e todo mundo pode participar, independente de ter vínculo ou não com a universidade. E isso tem gerado um resultado incrível. Sinceramente, eu não estou mais dando conta do tamanho que ela está ficando. E isso é muito positivo. A gente hoje está muito preocupado com a evasão, está muito preocupado com os alunos que estão abandonando os cursos, a gente está muito preocupado com a queda de concorrência no vestibular, alguns cursos sobrando vagas, e a pluriversidade eu não estou dando conta dela. As pessoas não param de aparecer, os cursos lotam super rápido, em alguns cursos em um dia encerra as inscrições, e eles querem mais e mais e mais, e muita gente está oferecendo um monte de coisa. Então, em menos de 7 meses, nós já oferecemos mais de 60 cursos diferentes, todos voltados para soft skills, e já estamos chegando próximo a 3.000 pluriversitários. 7 meses, 3.000 pessoas ingressar na universidade, para a gente é algo bem feliz de compartilhar. Eu fico bem feliz de compartilhar. A nossa missão é o Desk por um Mundo Melhor. O propósito desse trabalho é realmente contribuir para um mundo melhor, onde a gente se preocupa mais em entregar para o mercado um ser humano melhor do que um profissional, também um profissional. Pode passar o próximo. A visão, o propósito é a gente cuida de quem cuida, nós somos um instrumento nesse trabalho. Pode passar. A visão é o universo, se nem existe essa palavra, nem esse verbo, mas a ideia é as pessoas reconhecerem que elas fazem parte de um todo e que elas impactam no universo, e que também elas são parte do universo no todo. Então, traz muito autorresponsabilidade para o processo. Pode passar. E os valores que compõem a pluriversidade. Então, ela é montada como uma startup, ela é montada como uma empresa. Eu praticamente me intitulo hoje uma empreendedora social pública, nem sei se existe isso. Mas, enfim, esses são os valores que nos conectam e nos conduzem. Pode passar. O nosso sistema visa lifelong learning. A gente já, se já não ouviu falar aqui, vocês vão ouvir falar muito. Aprendizagem por uma vida inteira. A gente vai ter, em média, aí, 60 anos para desaprender, reaprender e aprender. Então, a gente precisa realmente estar em constante processo de aprendizagem e evolução. Pode passar o próximo. E também continuous reskilling. O tempo todo desenvolvendo novas habilidades. Pode passar.
Os nossos números, basicamente, são esses. Então, eu coloquei TJinhas ali. O programa de coaching, para quem percebeu no vídeo, chama TJ Coaching. TJ não é Tribunal de Justiça, é de Tamo Junto. Tá? Foi um nome, inclusive, criado junto com os alunos. Esse programa ficou muito grande. A menor versão tem 100 horas e a maior versão tem próximo de 300 horas de processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento profundos, com regras muito rigorosas e quase ninguém sai. Aliás, quando sai, eles ficam muito chateados, porque eles são desligados por não respeitar as regras e os valores. Então, a gente fica muito feliz com isso. Às vezes, a gente está tentando atrair os alunos e esse tipo de iniciativa é o contrário. Eles se sentem penalizados quando eles não conseguem ir. Mais de 3.300 pluriversitários, mais de 60 plurimestres voluntários. Não precisa ser professor para dar aula na pluriversidade. Qualquer conhecimento que você detém, a pluriversidade está de portas abertas para receber e compartilhar com os demais. E mais de 60 plureventos e contribuições sociais eu já nem sei mais de mencionar, porque virou uma grande corrente do bem. É gratuito, mas incentiva a colaboração, a cocriação, a cooperação e a contribuição social. Pode passar. Esses são os nossos percentuais. Até fui analisar o nosso banco de dados para trazer para vocês essas informações. Nós estamos com um número muito grande de participação e você vê que mais da metade é a comunidade externa da universidade. Isso me deixa muito feliz, porque sempre foi um grande sonho quebrar esse muro de Berlim que separa a universidade da sociedade. Afinal, é ela que paga o nosso salário e a gente deve somar, né? Os servidores têm aí o percentual, alunos e egressos, e o que é muito bacana é que o pessoal está saindo da universidade, está voltando correndo para a pluriversidade, porque o que está acontecendo? Ela está capacitando naquilo que o mercado exige. Criatividade, soft skills, autoconhecimento, curiosidade, solução de problemas complexos. Então, tudo que é trabalhado ali dentro é hoje competências exigidas pelo mercado de trabalho. São, né? Perdão. Pode passar. Os pilares, né, os nossos macroprojetos são esses, que apareceu rapidamente no vídeo. Então, o primeiro deles, que a gente considera como produção de sementes premium, são as pessoas que passam por um profundo processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Por isso, um programa de coaching com psicologia positiva e gamificação. São mais de 100 intervenções práticas, embasadas e validadas cientificamente, que contribuem para o aumento da felicidade. Com isso, a gente tem vários dados. Eu não trouxe tantos dados, porque eu não queria diminuir o nível de felicidade de vocês. Então, na verdade, os dados... os mais importantes são nos olhos das pessoas, na vida das pessoas, na atitude delas. Mas é muito interessante porque a gente tem muitos relatos de aumento de engajamento, aumento melhoria da qualidade dos relacionamentos das pessoas e aumento de produtividade. Esse é o que mais impacta. O projeto Semear é um projeto para troca de saberes. Esse está fazendo o maior sucesso. O projeto Cultivar, é muito difícil separar os projetos porque eles são interligados. Mas o projeto Semear é basicamente os cursos livres. O Cultivar são laboratórios humanos, que muitos estão vinculados aos cursos livres, porque os cursos são muito práticos, são oficinas, workshops e vivências. E o Florescer está interligado com todos, porque são os projetos sociais integrativos e as contribuições sociais. E eles estão trabalhando muito com voluntariado, e dentro da pluriversidade muita coisa acontece graças aos voluntários. Pode passar, por favor. Esse é um trailerzinho, até para impactar um pouco na emoção aí, para que vocês sintam um pouco do que acontece no projeto. E essas fotos são do próprio trabalho. Então, resumindo ali, né, o projeto do TJ Coaching, né, o Tamo Junto, mais de 430 pessoas. O projeto Semear são os cursos disruptivos, complementares, nas mais diversas áreas do conhecimento, sempre de forma dinâmica. Os laboratórios humanos, que faz parte do projeto Cultivar, onde a gente transforma a vida das pessoas por N metodologias, e o projeto Florescer, que está relacionado aos projetos sociais integrativos, com muita contribuição social, isso a gente estimula muito. E o projeto Polo de Vó, que também faz parte dele, é um projeto que nós vamos startar no próximo ano. E você vê a felicidade estampada no rosto das pessoas, é difícil não sentir a felicidade e o amor, a amorosidade, o respeito dentro desse ambiente de trabalho da pluriversidade. Então, o primeiro macroprojeto aí, o programa de coaching da UDESC, pode ir passando agora na sequência, só para ficar gravado para vocês, coaching com gamificação e psicologia positiva. É muito difícil explicar, porque ele é muito vivencial,
as pessoas passam, compreendem, e quem não passa por ele, às vezes, tem até dificuldade de compreender. Eu tenho dificuldade de explicar, imagina. Mas é muito bacana o projeto, muito bacana o que sai dali. Pode passar. O segundo, macroprojeto Semear, que é somando esforço, multiplicando resultados. Ele tem essa cor verde, pode passar. Então, a gente faz um cruzamento aí entre demandas e ofertas das mais diversas áreas. Está bem difícil de visualizar, pode passar. Está bem difícil de visualizar os slides ali, os das fotinhos, por favor. Isso, tem 2, pode passar os 2. Ali são alguns dos cursos, como foram mais de 60 cursos, eu nem consigo mostrar todos para vocês. Mas tem de tudo, mindfulness, design thinking, storytelling, gestão do tempo, meditação, tem um monte de coisa. Aqui as pessoas aprendem ensinando e ensinam aprendendo. Então, é um movimento bem gostoso. Pode passar. Os laboratórios humanos do projeto Cultivar, então as pessoas trabalham para aprender, pode passar. Então, tem um banco de talentos e a gente cultiva a diferença, por isso o nome da pluriversidade, né? A pluralidade, a diversidade, e acabamos criando esse nome, essa marca pluriversidade, porque a sua diferença aqui faz todo o diferencial, e a gente gosta de somar as diferenças para todos crescerem juntos. E o projeto Florescer, contribuindo para um mundo melhor, pode passar, são os projetos sociais integrativos, cria uma grande corrente do bem, movimenta muito, porque o mundo precisa de pessoas que solucionam problemas, né, e de preferência problemas sociais. Então, a gente conecta os propósitos e cada um faz aquilo que faz sentido para si. Pode passar. E o projeto Colo de Vó, eu estou chamando desse nome, mas o nome original desse projeto chama Banco da Amizade, é um projeto criado pelo Dixon Chibanda, um psiquiatra africano, que trabalhou com as avós mesmo. E ali tem uma fotinho ali, sou eu no colo da minha avó, vó Lídia. É uma grande referência de amor para mim. A gente ainda não conseguiu trazer a metodologia do Dixon Chibanda, a gente está há 1 ano aí lutando para trazê-lo para cá com a metodologia dele. Mas, independente disso, no próximo ano nós vamos startar, nós estamos buscando uma parceria com o CVV, e a gente vai trabalhar aí, porque nós estamos com um banco de vós que estão ansiosas para fazer parte desse projeto, e eu não estou mais conseguindo segurá-las. Então, a gente vai precisar trabalhar com elas, a gente vai fazer um treinamento de escuta compassiva, comunicação não violenta, e a gente vai espalhar bancos por aí. Essas avós vão para um banco de vós e as pessoas escolhem com que vó elas querem conversar um pouco. É basicamente escuta, e isso ajuda um monte a diminuir depressão e suicídio, né, que é uma epidemia para a gente. O curso de veterinário, de onde eu venho, é o 2º maior índice de suicídios do mundo. Então, isso para a gente é uma realidade muito próxima. Pode passar. Então, está aí uma avó que já faz parte do programa, mas pode passar. O que aconteceu? Para fazer essa palestra, né, que eu já vi que eu estou chegando no final mesmo, então, para não passar o tempo, eu joguei na lista de transmissão da Pluriversidade, que hoje tem quase 400 pessoas que participam, vocês também podem se cadastrar para ficar sabendo de tudo que está rolando por lá. Eu joguei essa pergunta e pedi para ver se eles poderiam responder por vídeo, e aí eu editaria esses vídeos, e acabou que eu recebi mais de meia hora de conteúdo, então não daria nem para colocar só os vídeos. Mas aí eu fiz uma ediçãozinha que está relacionada com o tema, que é o tema do painel, como que a felicidade impacta na comunidade acadêmica. Então, se vocês me permitirem, eu queria passar o videozinho, porque eu acho que eles são melhores para responder do que eu. Eu sou bem suspeita para falar desse programa. Pode ser? Pode aumentar, por favor. Você já pensou num lugar onde as pessoas se conectam sem nem mesmo se conhecer? Pois é a pluriversidade, onde as melhores pessoas incrivelmente se reúnem. E se você ainda não veio, venha, porque eu vejo diariamente nos eventos as pessoas doando o seu melhor, trazendo compartilhamentos incríveis, e assim, isso se multiplica, e isso volta de uma maneira tão intensa, que aqui a gente tem uma turma de plurilovers já. Então, para mim, a Pluri é a esperança de um futuro muito melhor, gente se conectando com gente, acima de qualquer coisa, para ser feliz, sim, todos os dias. Que a gente aprende que a gente pode ser feliz todos os dias, em doses pequenas, em doses grandes, mas a felicidade é possível, sim. Sei enxergar o mundo com novos olhos, de uma forma que eu nunca imaginei. E o melhor de tudo, ela ainda colocou asas no meu corpo.
e me mostrou que eu posso voar por onde eu quiser e fazer o que eu quiser, que eu sou capaz de tudo isso. E com a ajuda de pessoas diferentes de mim, eu vou chegar muito mais longe. A Pluriversidade é incrível, ela transforma vidas e ela vai transformar o mundo num lugar melhor, porque todo mundo que passa por ela sai dali muito melhor do que chegou. Eu amo a Pluriversidade. Pluri, muito obrigada. Na Pluriversidade eu tenho a oportunidade de ensinar aquilo que eu já sei e de aprender aquilo que eu ainda não sei. E isso me deixa muito feliz, eu me sinto plena, me sinto completa, preenchida e totalmente conectada com a minha essência, com quem eu verdadeiramente sou. A Pluriversidade tem transformado grandemente a minha vida e tem me conectado com pessoas incríveis e com novas formas de pensar. O que faz é empoderar as pessoas a compartilharem seus saberes, confiar nas pessoas e transformar qualquer espaço em espaço de amorosidade. Então isso por si só já traz muita felicidade. E a forma como ela faz isso é juntando muita gente legal, muita gente do bem, disposta, né? Tem uma cola ali invisível, tem uma vibe, um espírito de equipe, uma humanidade compartilhada, e que isso faz com que as pessoas se conectem num nível muito profundo. Então a Pluri é pura felicidade, eu amo fazer parte da Pluri. E é gratuito, você faz uma contribuição social, ajuda outras pessoas, você sempre tem temas muito relevantes e sempre sai melhor do que quando você entrou. O Desk está de parabéns, eu nunca vi programa assim em lugar nenhum e com certeza é um passo à frente. Parabéns, o Desk. A nossa vida tem um propósito muito maior do que ser apenas um profissional incrível. E a Pluriversidade vem com tudo para ensinar como ser uma pessoa melhor. A Pluriversidade, que oferece incríveis conexões que possibilitam o meu maior autoconhecimento. Eu tive um quadro de depressão assim que eu entrei para a universidade e eu sei o impacto que isso faz e o quanto, se não se conhecer e não tiver esse suporte, isso pode impactar de forma negativa. E a Pluriversidade e o TJ, eles proporcionam justamente isso, o maior autoconhecimento, o reconhecimento de dons e talentos e o encontro com a nossa essência. E poder acompanhar isso é realmente incrível. É um projeto transformador, impactante na vida de muitas pessoas e automaticamente as famílias também vão sendo impactadas. Então, a gente não consegue nem mensurar o quanto pode ter de impacto positivo tudo isso. Certeza que todo mundo vai sair daí bem melhor, bem mais feliz do que é ou do que já era, mas bem melhor do que vai ficar bem melhor. Pode você super, mas a mamãe era também bem legal, mas ela ficou melhor ainda com o negócio do TJ Coaching. Então eu tô junto. Transformou a minha vida. Hoje sou uma pessoa mais leve, uma pessoa que acredita em si próprio, uma pessoa que sabe que eu posso ser tudo aquilo que eu desejo ser. Uma pessoa que renasceu aos 50 anos de idade, que floresceu. O que pessoas e ações que transformam o mundo fazem? Elas têm o poder de despertar o talento, a capacidade, a habilidade e a consciência interna de cada um. Elas trazem positividade e esperança. Foi isso que a Lidinha, o TJ Coach e a Pluriversidade trouxeram para mim. Hoje eu floresci e tenho a oportunidade e o dever de semear ações para um mundo melhor. Então, assim, é muito interessante como as pessoas são realmente extremamente comprometidas em passar um conteúdo relevante. E agora eu vou ter a oportunidade de ser essa pessoa, passar o meu conhecimento para os outros. Além de toda a questão da conexão, eu fiz amigos, conheci pessoas, network. Então, para mim, é realmente tudo de bom. Conheci o TJ e, a partir daí, a minha vida mudou demais para melhor. Eu me sinto uma pessoa muito mais feliz. E trabalhando nesse programa, então, nem se fala, né? Poder acompanhar o desenvolvimento aí, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento de pessoas, multiplicar essa felicidade imensamente. A Pluriversidade é isso. É você acordar todos os dias às 5 horas da manhã,
trabalhar o dia inteiro, ser dona de casa, ser mãe e encontrar energia para ir nas palestras, nos encontros e chegar em casa quase meia-noite com a sensação de que super valeu a pena. 2019 foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu recuperei minha autoconfiança, meu amor próprio, recuperei minha felicidade nas pequenas coisas e também nas grandes coisas. Tudo isso que eu digo que recuperei estava perdido dentro de mim por vários motivos pessoais e que agora renovam as minhas forças para conquistar o que eu desejar na minha vida. Traz um aprendizado em um curto prazo que eu comparo, sei lá, só uma eternidade, me fez crescer tanto assim em pouco tempo como esse programa. Então, é um programa que traz um impacto, sim, gigantesco, não só na vida de quem participa dele, mas também é percebido por quem está ao redor dessas pessoas. Ela nos conecta ao que temos de melhor, ela nos ajuda a encontrar o nosso caminho. E eu encontrei o meu caminho na Pluriversidade, eu reencontrei a minha essência, que é de ser palhaça, e hoje eu faço ações no hospital infantil. Eu posso, além de me ajudar muitas pessoas. A pergunta é a resposta. O que realmente faz feliz é contribuir para um mundo melhor, nada melhor que a Pluriversidade, onde a gente compartilha ensinamento, onde você tem um ambiente para participação, um ambiente onde todo mundo é bem-vindo e a gente troca conhecimento com muito amor. E aí? Todos os pilares da psicologia positiva a Pluriversidade trabalha diariamente e o programa de coaching aplica em todas as pessoas que passam por esse processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento. E você? O que você está esperando para vir para a Pluri? Vem? Vem ser feliz, vem! Vem ser feliz! Pode passar então e eu encerro a minha fala, na verdade, convidando todo mundo a fazer parte desse movimento, dessa comunidade, dessa família da felicidade. Pode passar. Aqui a gente percebe que transborda a felicidade, e isso não é fake, isso é muito verdadeiro, e o pessoal não quer ir embora. Às vezes, 3 horas da manhã a gente está saindo, depois de um dia inteiro de atividades do programa de coaching, o pessoal não quer ir embora. É impressionante. Então, pode passar, aqui estão os contatos com o QR Code, todas as nossas mídias sociais, ali tem meus contatos pessoais, eu estou à disposição. E a Pluriversidade foi feita para todos, então quem quiser também pode levar e fazer um mundo mais feliz e contribuir para um mundo melhor. Muito obrigada. Obrigada, professora Lídia, pelas explicações e pela forma, né, como a nossa mesa termina, vendo depoimentos de pessoas felizes. E é isso que nós buscamos, principalmente nesse momento, para nós e para os nossos acadêmicos. A pedido do responsável, né, que é o Marino, pelo evento, ele solicitou que nós deixássemos as questões para depois, porque as pessoas devem continuar por aqui e poderão conversar. Você vai estar, professora? Para conversar, perguntar, porque nós já atrasamos, começou atrasado, né? E aqui eu não respeitei exatamente os 20 minutos, porque é tão bom falar desse assunto que era preciso ouvir. Nós precisamos ouvir. Então, nós vamos agora para o almoço e retornamos às 14h30, agradecendo a todos vocês que permaneceram, agradecendo a mesa que nos deu uma contribuição valiosíssima, e que esse almoço seja muito feliz. Boa tarde a todos.